Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo com mais um Quintas Resistentes. Lembrando que ao longo do programa você pode deixar suas perguntas, pode deixar seus comentários, que no final a gente tem um bloco específico para comentar e para ler suas perguntas e fazer suas perguntas para os nossos entrevistados. Então participe com a gente. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos dois convidados especiais. O primeiro é graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, membro do coletivo Freitito Vive, professor de História do Ensino Básico e Cursinho Popular, membro do Movimento Juvenil Dominicano e agente de pastoral. Obrigada pela participação, Oswaldo Meca. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica, Gabi, Thomas. Nosso outro convidado da noite é economista, trabalha como educador e assessor sindical, é membro da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, da Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA, e membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Economia Política, CEPLA, e membro do coletivo Freitito. Thomas Jansen, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Boa noite, um prazer. Então, vamos aproveitar aqui que a gente tem dois convidados, então vou começar a abrir o programa com uma pergunta dupla. O Freitito, ele se tornou símbolo da resistência dominicana. Então, a primeira pergunta, eu queria que vocês contassem para a gente quem foi Freitito, como é que foi sua trajetória e que levou, né, um jovem sonhador e tão ativo a um fim tão trágico, e já emenda na segunda resposta para falar um pouquinho sobre como surgiu o coletivo Freitito Vive. Quem começa? O Oswaldo vai falar do coletivo? Vamos lá. Então, vou falar um pouco... Pode falar, Jéssica. Não, pode continuar. Eu tive um leve problema de áudio aqui, mas falando sobre o Freitito e o coletivo Freitito Vive, acho que o primeiro ponto importante a mencionar é que nessa segunda-feira, né, dia 14, Freitito, se estivesse vivo, faria 75 anos. Então, é uma oportunidade da gente fazer memória dessa figura, né? Então, e o coletivo Freitito Vive nasce daí também, de uma data, vamos dizer, jubilar, né? Porque ele nasceu, o coletivo, quando Freitito faria 40 anos do seu martírio, né? Então, ele nasceu com essa ideia de fazer memória de Freitito, que foi um frade dominicano, jovem, pesquisador, que escrevia sobre temas de democracia, injustiça, enfim, estava atento à sua realidade, e foi, por conta de diversos contextos, sobretudo da ditadura, foi torturado. Ele sofreu seu martírio na França e por isso fazemos memória dele. Então, explicando um pouquinho, né, isso é mais ou menos como nasceu o coletivo, né? E esse coletivo tinha a ideia justamente de fazer essa memória de Tito, essa memória mística, mas essa memória também que construiu algo, né? Como pode dizer, algo que nos deixou um legado de materiais, um legado de ideias sobre tudo isso, né? Tanto que a gente tem até lá no blog do coletivo Freitito Vive uma publicação que chama Escritos Reunidos, que traz um pouco sobre isso. E esse coletivo juntou um monte de... juntou um monte não, né? Mas articulou muitas pessoas, articulou, enfim, movimentos para estar junto nisso. Então, vários ramos da família dominicana, né, da Ordem dos Pregadores, o próprio MST, Movimento Sem Terra, o Levante Popular da Juventude, que estavam juntos nesse movimento. O produto desse coletivo, né, vamos dizer assim, na época, em 2014, que a gente
fez essa memória dos 40 anos do martírio, foi um evento, foi um blog, foi essa publicação Os Escritos Reunidos, foi também, claro, né, vários eventos, várias atividades que faziam memória dessa figura mística de Tito. Então, foi mais ou menos nesse contexto, né? E aí, trago aqui também a camiseta, né, que é o logo do coletivo, que é uma figura famosa do Frei Tito. Bom, eu coloquei um pouquinho o carro na frente do boi, mas eu também queria explicar quem é Frei Tito, né, nesse sentido. Então, Frei Tito, ele é cearense, né, nasceu em Fortaleza, no dia 14 de setembro de 1945. Então, ele foi um jovem ali que viveu, né, praticamente, ele nasceu ali praticamente no fim da Segunda Guerra Mundial, e sua infância e juventude foi marcada por um contexto de Guerra Fria, né, agora falando mais como historiador mesmo. E o contexto de família do Frei Tito era um contexto em que se preservava muito a educação, né, então a gente tem muitos relatos das irmãs, foi uma família de muitos irmãos, né, mas tem esses relatos das irmãs e tudo mais, que era uma família que preservava a educação e que era muito católica. Tanto que Tito, aí, então, ele tem essa veia aí de começar a participar de vários movimentos que são dentro da Igreja Católica, mas que já tem adiantando o assunto, que já tem um pouquinho desse caráter de pensar uma religião encarnada, uma religião que se faz junto com os pobres. Então, quando ele tinha 17 anos, mais ou menos, ele entra no que a gente chama de JEC, que é a Juventude Estudantil Católica, que fazia parte de um outro movimento que chamava Ação Católica, que pensava justamente uma religião mais que pudesse articular movimentos, que pudesse articular outras pessoas, pudesse fazer leituras de realidades que, então, viver essa religião não apenas no prédio, igreja, mas que pudesse estar junto com outras pessoas, pensar formas, né, de superar algumas realidades, enfim. E aí, nisso, ele vai conhecendo pessoas, ele conhece o Frei Beto nesse contexto, por exemplo. O Frei Beto deve ser mais conhecido aí do pessoal que nos assiste. E ele, então, mais ou menos em 65, 66, ele decide se tornar frade dominicano, ou seja, um frade da Ordem dos Pregadores. E aí ele se muda para Belo Horizonte, depois para São Paulo, faz, né, todos os seus estudos, né, para se tornar religioso, e nesse meio tempo ele vai também se conhecendo outras realidades. Então, é até interessante pensar que nesse contexto tem um movimento, né, de parte da igreja ali começar a se secularizar, ou seja, participar de outras realidades. Então, Tito não estuda numa universidade própria da igreja, daí ele vai procurar a USP, né? Os frades começam a ter empregos também, foi um movimento ali que teve. E aí conheceu também outras realidades ali, já na ditadura, 1968, 69, da luta armada, enfim, aí ele é preso pelo Sérgio Paranhos Fleury, que foi um delegado aqui de São Paulo. Ele é preso, então torturado, ele sofre, enfim, vários tipos de tortura, e aí ele é exilado, né, primeiro para o Chile, depois para a França, e na França, então, ele tem essas marcas da tortura, né, essas marcas psíquicas que deixaram ele, enfim, um pouco desestabilizado, e aí no dia 10 de agosto de 74, ele então se suicida, enforcado numa árvore, e aí por isso que a gente marca esse dia do martírio de Frei Tito. Então, Frei Tito foi essa figura, né, claro, pelo tempo, enfim, por várias questões, tem 1 milhão de biografias, 1 milhão não, exagerei, né, mas tem várias biografias do Tito, tem essa aqui, por exemplo, tem uma que é muito boa, que é que foi publicada pela Leneide Plon e Clarice Meirelles, que acho que dá para ver bem, que fala um pouco dessa biografia de Tito, mas especificamente da questão da tortura, né, e o que gerou isso. Então, Tito foi esse frade, esse jovem,
esse estudante que teve essa vida, e, infelizmente, a ditadura, a tortura, deixou marcas nele, e temos essa história aí. Não sei se foi muito rápido, mas... Então, agora, assim, a gente queria tentar entender a origem, né, da formação da teologia da libertação. Como é que a gente pode compreender como é que ela surgiu e qual o momento que vocês acham, enfim, não sei quem vai responder, se vai ser Thomas ou Osvaldo, mas que ela foi mais forte, né? Qual o papel que teve as comunidades eclesiais de base nas lutas populares da cidade do campo? Eu vou colocar algumas questões aqui, até por conta da vivência também, né? Porque a teologia da libertação é a vivência comunitária da fé, né? A teologia, enquanto uma reflexão, né, sobre a vivência da fé, sobre os evangelhos, ela é um momento segundo, né? O primeiro são as organizações de base, né, as comunidades de fé que se reuniam dentro e fora do espaço físico das igrejas, né, mas principalmente nas comunidades, né, nos locais de moradia do povo, para ler e interpretar a Bíblia e fazer com que aquilo, né, com que a Bíblia, o Evangelho, né, enfim, fornecessem os elementos para olhar a realidade. Né? Os teólogos da libertação, né, esse é um movimento dos anos 60, né, dos anos 70, eles começam a elaborar suas reflexões a partir dessas experiências comunitárias, né, de vivência da fé, especialmente da fé cristã. A teologia da libertação vamos dizer assim, um movimento, né, essencialmente latino-americano, que depois vai se espalhando por todo o mundo. Né? Então, eu diria que o que tem de comum, né, essa experiência comunitária, a leitura da Bíblia como uma referência, né, especialmente nos evangelhos, como um cristão deve se inserir na realidade para transformar a realidade, né? E aí foi que, nesse contexto, né, de inserção cada vez maior, inclusive dos religiosos, vamos dizer, na vida ativa, né, da sociedade, não apenas como religiosos, mas como o Osvaldo falou, né, os dominicanos têm essa tradição de buscar o próprio sustento. Então, todos os estudantes dominicanos, como Tito, eles não só estudavam em universidades como a Universidade de São Paulo, né, mas também trabalhavam para ter seu próprio sustento. Né? O próprio Frei Beto era jornalista, trabalhava em jornal, né, enfim. Isso fazia com que a religião, os religiosos estivessem muito conectados, né, com os diversos movimentos sociais daquela época. Né? Então, não por acaso, né, o grande crime do Frei Tito, que o levou à prisão, foi ter ajudado a organização do Congresso de Estudantes em Ibiúna, né, o famoso Congresso da UNE de Ibiúna, que, enfim, acabou sendo cercado pela polícia e todos foram presos, né? Ali o Frei Tito é preso pela primeira vez, né? E é ali que começa a ficha dele, vamos dizer assim, para a repressão. Né? Então, a teologia da libertação, ela vai se formar mesmo com uma teologia, né, com uma reflexão teológica a partir das experiências populares, de vivência comunitária da fé, muito latino-americana, muito brasileira, né, e até hoje, né, as grandes referências de teólogos da libertação são aqui da nossa região. Né, o Gustavo Gutierrez, o Leonardo Bosch, né, José Comblan, são muitos, né, que tiveram a sua experiência de fé e de reflexão teológica aqui. Né, recentemente, D. Pedro Casaldáliga também, né, e Ernesto Cardenal. Né, e o que aproxima o Cardenal do Casaldáliga? A reflexão teológica deles era em poesia. Né? Então, que é muitas vezes a forma também como o povo se expressa, né, para, enfim, manifestar isso que nasce da vivência comunitária, da ação, né, e da experiência de Jesus. Né? Então, a teologia da libertação, ela é
ela se caracteriza por isso, né? E o Tito, ele encarna muito isso, né? Por todos esses aspectos que a gente está falando. A sua inserção junto ao movimento estudantil, né? E o seu martírio, né, de certa forma, se dá nos porões da ditadura. Né? Depois que ele é preso, né, preso aí no convento dos dominicanos, aqui nas Perdizes, e levado preso, ele vai passar por sessões de tortura, e ele faz desse martírio, né, uma denúncia que foi fundamental naquele período, e foi inédita, inclusive, que foi uma denúncia internacional da ditadura. Né? Ele dá uma entrevista em 1970 para a revista Look, e aí, pela primeira vez, né, com grande repercussão internacional, se mostra que no Brasil existia uma ditadura, e era uma ditadura que perseguia brasileiros, né, a ponto de sumir com brasileiros, a ponto de torturar, a ponto de matar. Então, esse é um dos gestos proféticos do Frei Tito, né? Além de toda a reflexão que ele fez sobre a experiência que ele estava vivendo, né? Ele refletia sobre educação popular, né? E educação popular, né, com referência no Paulo Freire, ela tem uma conexão muito profunda com esse caldo cultural que também gerou a teologia da libertação. Né? Ele fazia reflexão sobre a necessidade, inclusive, de um partido dos trabalhadores, né? Ele usa esse termo mesmo em um dos seus escritos. Então, a reflexão de que o povo organizado ele precisava ter uma organização, inclusive partidária, né? Para disputar o poder do Estado na sociedade, né? Enfim. Então, o Tito, acho que ele encarna muito o que é a teologia da libertação, que diante do que é a opressão no nosso continente, muitas vezes leva ao martírio. O Oswaldo quer complementar? Uma coisa interessante, assim, de que... Bom, Thomas já trouxe um aspecto muito importante, né, da teologia da libertação, que são justamente essa questão desse contexto, né? Então, ela nasce... É um movimento muito latino-americano, né? Ela nasce nesse contexto de uma América Latina com ditaduras, também de eventos de uma igreja que trazia um certo pensamento sobre algumas questões que surgiram, né? E aí como lidar, né? Então, a exploração no campo, a exploração nas fábricas, que já vinha acontecendo, né? Era um processo que já vinha acontecendo, mas que a igreja estava pensando, então tinha esses eventos, né? Tanto que a gente tem aí o Concílio Vaticano II, que acontece ali no início da década de 60, os CELANs, né, que são as conferências episcopais latino-americanas, que são eventos também que são importantes da gente trazer, fora outros contextos, né, da própria Guerra Fria e tudo mais. Só como ilustração, né, como você falou, a gente não combinou isso, mas de fato eu separei 3 livros aí para mostrar, e eu gosto de mostrar livros justamente para o pessoal aí, às vezes pede a indicação e tal, justamente do Gustavo Gutierrez, né, do próprio Boff, que esse é um livro muito importante também para pegar esse período, né, o Jesus Cristo Libertador, e um dos livros do Comblan também, né, que traz essas reflexões, assim, de um Cristo que é histórico, de um Cristo que é encarnado, de um Cristo que não é indiferente às realidades, né, de um Cristo que não é ingênuo, e portanto, se traz essa leitura sobre esse evangelho, né, sobre esse Cristo que dessa forma, também traz uma provocação de fé, né? Então, nós, como cristãos, como cristãs, como é que vamos nos colocar nessa realidade, né? Como esse Cristo que nós professamos a fé, como que vamos imitá-lo, né? Então, é mais ou menos essa reflexão da teologia da libertação, né? Eu faço uma leitura que ela é uma leitura e é uma resposta da realidade. Então, portanto, é profética, né, nesse sentido. Agora, em relação à divisão que houve no período da ditadura, queria que vocês explicassem, né, a posição institucional da igreja frente à ditadura e os padres que acabaram tomando postura de contra, né, os militares.
Muitos padres morreram defendendo causas, né, do povo. Vocês concordam? E o que esses religiosos, que faz com que esses religiosos dediquem suas vidas às causas populares, como que recentemente faleceu, né? O Dom Pedro, Casadália, Josimo e tantos outros que doaram, né, sua vida também. O que vocês têm para falar? Eu vou falar rapidamente. Eu queria aproveitar para mencionar, né, para quem está nos assistindo aqui, que a trajetória do Frei Tito, a biografia dele, né, ela acabou se tornando muito popular, né, no Brasil. E eu acho que, claro, a primeira referência que se fez muito fortemente a isso foi o Frei Beto, né, que no seu livro Batismo de Sangue, né, que relata justamente a participação dos dominicanos no apoio à resistência à ditadura, né, basicamente junto à Ação Libertadora Nacional do Carlos Marighella. Então tem esse livro, né, o Batismo de Sangue, em que ele dedica um capítulo chamado Tito, a Paixão, para contar essa trajetória do Tito, né, na resistência à ditadura e o seu martírio, e esse livro depois foi filmado, né, virou um filme dirigido pelo Elvésio Raton. Então aí são duas referências importantes. Essa pergunta que você falou, eu acho que a gente sempre vai olhar pelo lado daqueles que resistiram, né, e que foram essencialmente cristãos diante da tirania. E eu vou aproveitar para fazer referência a um livro que, na minha opinião, é um dos primeiros livros sobre teologia da libertação aqui no Brasil, que chama Evangelho e Revolução Social, do Frei Carlos Josafá. O Carlos Josafá é um frei dominicano também, né? E esse livro, ele é de 1963, né? Ele é antes da ditadura, né? E há um tempo atrás, um debate com ele, né, a gente estava conversando sobre o livro, sobre esse livro, e ele disse muito claramente: evangelho é revolução social, né? Ainda mais numa situação, né, social, econômica de profunda desigualdade, como é a latino-americana, em especial a brasileira. E ele começa esse livro, Evangelho e Revolução Social, exatamente com essa questão, né, se o Cristo estaria dividido, né, um pouco dividido entre manter a ordem social vigente ou, né, atuar na linha de que o evangelho é revolução social, por uma transformação profunda, né, no sentido de garantir o bem viver para todos, né, usar a ideia do bem viver que é mais contemporânea. Então, a igreja, as igrejas, né, especialmente a católica, tiveram um papel muito dúbio, né, diante do que foi as diversas ditaduras latino-americanas, né? Uma parte da alta cúpula, né, participava daqueles movimentos com Deus, né, pela família e pela propriedade, né, que culminaram no golpe, né? A resistência, né, ela também encontrou pessoas da alta cúpula, né? E aqui a gente menciona claramente, né, D. Paulo Evaristo Arnes como uma enorme referência, que teve, inclusive, né, a coragem de visitar e testemunhar a situação pela qual passava o Frei Tito depois das torturas que sofreu, né? Então, essa divisão, né, entre igreja que sustenta o sistema, sustenta como as coisas estão, né, e age simplesmente de forma assistencial, né, eu acho que no caso brasileiro ela foi suplantada, né, por uma igreja resistente e principalmente resistente com o povo, né? A igreja, enquanto inclusive instituição, né, me parece que foi muito influenciada por essas experiências de resistência, né, de estar com o povo, resistindo com o povo, né? E, enfim, eu acho que, de formas gerais, assim, era um pouco que eu queria falar desse tema. Eu só queria fazer uma rápida complementação na fala do Thomas sobre a
a guerra de narrativas, né, tanto pré-golpe, no golpe e pós-golpe, né, e a igreja no meio disso, né, porque eu não tô querendo aliviar a barra de ninguém, mas é claro que você falar sobre comunismo naquele período era uma narrativa bastante forte, assim, né, claro, estamos falando de igreja como organização, mas também como fiéis, né, e aí, de fato, ali você tinha adesão a um discurso sobre comunismo bastante, enfim, com essa guerra de narrativas, né, pensando inclusive nesse contexto que a gente fala aqui de um núcleo de comunicação, né, como que essa questão da narrativa pode ir gerando várias questões, né, então, é claro que teve, então, esse lado resistente, teve o lado conivente, e teve o lado ali que, claro, né, uma igreja que esteve ali nessa guerra de narrativas e não sabia muito bem o que fazer, ou sabia, né, abraçou esse discurso anticomunista como pró-golpe, enfim, e tudo isso. Então, foram muitos movimentos ali diversos mesmo. Só para fechar essa fala, uma coisa que o Tomás trouxe no início sobre evangelho é revolução, né? E eu só queria trazer uma pequena fala do Tito, de 72. O evangelho traz uma crítica radical da sociedade capitalista. Nesse sentido, é revolucionário. Os temas da esperança, da pobreza, do messianismo, que são profundamente bíblicos, estão na fonte no movimento revolucionário. Então, só um pouquinho aí do pensamento do Tito. Que ótimo. Estou vendo aqui alguns comentários falando sobre os livros que vocês citaram. Quando acabar o programa, a gente pega as referências de todos os livros citados com vocês e a gente disponibiliza. Quando o vídeo for ficar disponível, né, no YouTube, depois a gente coloca lá as referências dos livros que foram citados, né, ao longo da entrevista. Vocês falaram sobre, como vocês estavam explicando sobre a teologia da libertação, vocês falaram que é uma vivência comunitária da fé. E não por acaso, então, a teologia da libertação tem uma relação muito forte com os movimentos de comunicação popular. A gente até chegou aqui no programa, conversou com a Ana e com a Paula sobre o Centro de Pesquisa Vergueiro, lá de São Paulo, né, que tem uma documentação muito extensa, um acervo maravilhoso sobre comunicação popular. E a minha pergunta é por que vocês acreditam que esses movimentos, movimentos ligados à teologia da libertação, tiveram tanta conexão com a comunicação popular? Eu diria que acho que o Thomas pode complementar depois, mas rapidamente, eu diria que é justamente por isso que eu falei um pouco anteriormente, né, essa questão da guerra de narrativas. E aí, quando você tem uma guerra de narrativas, você tem o que é hegemônico, e você, né, por resistência, tem aquilo também que pode ser contra-hegemônico, né, então o CPV é um exemplo disso, né, eu tive um pouco de contato com ele por conta da minha pesquisa, que era um centro, enfim, que fazia a guarda de um belíssimo acervo popular dos trabalhadores, das trabalhadoras, enfim, que tinha uma memória de resistência, uma memória de cotidiano, enfim, um grande acervo. Cito também, por exemplo, várias experiências, e uma que eu conheci, não a experiência, mas muitos relatos sobre isso, foi uma rádio de educação popular em Conceição do Araguaia, por exemplo, né, que foi um exemplo, né, que eu estive mais perto, mas isso podemos olhar pesquisas que demonstram que isso foi muito comum em diversas cidades, justamente por isso, né, que você tinha ou a falta de educação, né, no sentido de escolas, de investimentos, e também ou uma educação que não era libertadora, então criava-se ali por resistência esses movimentos de rádios de educação popular, enfim, que pudesse chegar a várias pessoas. E, claro, foi durante a ditadura e essa rádio foi totalmente destruída, os militares levaram todos os equipamentos, enfim, para mostrar, então, de fato, assim, como essa comunicação popular um trabalho de base, um trabalho, às vezes, pequeno, mas muito, enfim,
chama atenção, é importante e esteve muito ligado também essa questão da teologia da libertação, né? Essa rádio mesmo, ela esteve ligada a movimentos da igreja ali, a comunidades eclesiais que tinham esse intuito, assim, né? De, vamos se formar, e para a gente se formar, a gente tem que criar aqui um meio de comunicação popular. Eu acho que a comunicação, ela está muito vinculada também a essa proximidade da educação popular com a teologia da libertação, né? Tem uma outra referência importante, né? Um livro do Paulo Freire, que ele escreveu a partir do seu trabalho com agricultores no Chile, né? Ainda no governo Frei, né? Antes do Allende. O livro chama Comunicação ou Extensão, né? Ele está, enfim, trabalhando essa ideia de um vínculo muito profundo do educador com os educandos, né? Não se trata mais no caso de um agricultor, não se trata de um técnico agrícola que detém o poder do conhecimento e vai levar esse conhecimento para o agricultor, né? Na verdade, se trata de um diálogo, uma comunicação entre saberes diferentes, né? Eu acredito que, especialmente nos anos 70, né, e essas experiências de comunicação popular ganharam um grande relevo aqui no Brasil, né, era justamente a forma de expressar a visão popular dos problemas do Brasil, né? E hoje a gente tem uma profusão muito maior, né, por conta da internet, esses outros meios de comunicação que vieram, né, porque, de fato, o que se nota é que nos meios comerciais, né, empresariais de comunicação, não se tem a visão popular, né? Se tem a visão daqueles que detêm o poder, né? De forma, para exemplificar com um dado de hoje, né, nós estamos vivendo aí uma situação em que o preço do arroz teve uma fortíssima elevação, né? A visão que passa nos sites, nos jornais, da televisão e tudo, é de que o preço do arroz está aumentando porque os pobres que recebem auxílio emergencial estão comprando mais arroz, né? Então, a culpa é dos pobres. A opinião econômica, vamos dizer assim, da Globo, né, desde o Plano Real, ela é monolítica, né? Só dá entrevista na Globo quem representa os interesses dos bancos, né? Então, a comunicação da visão popular sobre o problema do Brasil, ela foi um elemento de resistência muito forte das comunidades que experimentavam a realidade, que estavam atuando, né, agindo para transformar a realidade, colocar essas experiências para o conjunto do Brasil, né? Isso ganhou uma grande profusão nos anos 70 e 80. E é curioso lembrar, né, que o CPV, né, que está mencionado, durante muitos anos funcionou ali, lá no Vergueiro, né, onde depois funcionou a Escola Dominicana de Teologia e que atualmente é a Escola Nacional Paulo Freire, né, que é coordenada pelo Movimento Levante Popular da Juventude, né, inclusive o ano passado, fazendo memória dos 45 anos do martírio do Frei Tito, nós fizemos um ato, um debate, né, uma celebração lá, naquele espaço que fica no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, né, então é interessante ver como as coisas vão voltando e se alimentando, né, um pouco as esperanças do passado alimentando projetos para o futuro. É o que dá um gás, né? Eu acho que agora a pergunta é um pouco mais específica para o Oswaldo. Eu queria saber, Oswaldo, como é que era, né, nesse período, a repressão com a igreja, como é que eles conseguiam burlar isso? Porque, por exemplo, os músicos, através das letras das músicas, eles, né, modificavam para conseguir passar pelos militares. Então, como é que a igreja sobreviveu nesse período? Como é que os grupos fizeram para ser contra a ditadura? Tem muitas histórias, né? As histórias que são mais
tristes, né, que tentou resistir, mas não conseguiu, teve aquelas histórias que, enfim, são um pouco mais engraçadas, criativas, tem até umas anedóticas, assim, vou tentar falar um pouco de todas, né, acho que, de modo geral, para observar isso, os movimentos, para observar as resistências, a gente tem que fazer um trabalho ao contrário, né, e observar as repressões, né, onde que teve muita repressão. Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, teve repressão justamente por causa das questões de tortura, enfim, dessas prisões, né, desses sequestros e tudo mais. Então, por conta também desse movimento aí, em que Tito, né, esteve envolvido, outros frades dominicanos, a igreja, quando fala igreja, né, a gente está falando de muita coisa, né, não pode colocar uma instituição grande dessa só numa caixinha, assim, né, mas paróquias, padres, até mesmo leigos e leigas começaram a ser mais visados, né, essa busca aumentou, né, então essa repressão aumentou, e aí, claro, um modo de resistência era a clandestinidade, né, reuniões clandestinas, reuniões escondidas, enfim, esse modo de ser igreja, comunitário, visível, ele diminuiu um pouco por conta disso, né. Estou falando, né, dos movimentos que fizeram resistência. Outra questão interessante, por exemplo, uma vez no lançamento, não desse livro, estou citando outro livro, tá? Não tem uma biblioteca bonita como a do Thomas aí, mas é razoavelmente legal. Frei Beto, ele comentou sobre esse livro, né, Cartas de Prisão, que na verdade foi sobre outro livro, que também tinha como documentação as cartas desse período, mas que, por exemplo, eles tinham uma transmissão de mensagens, de bilhetes, de cartas, com informações, né, para a luta ou não, que era tudo muito muito minucioso, né? Então eles iam para a prisão, em visitas, ou pela transmissão de mensagens dentro de uma caneta Bic, assim. Então fazer um negócio, uma carta micro escrita, assim, colocava dentro da Bic para o guarda lá não ver, e passava para outro, e depois pegavam essas cartas, conseguiam passar informações. Uma outra historinha, assim, que eu acho que vale a pena mais pela anedota do que pela resistência em si, é que era comum, ainda né, em algumas ordens religiosas, os religiosos trocarem de nome, né, então tem um nome civil, e aí quando entrava na ordem, recebia um nome religioso. Eu não me lembro com qual frei exatamente isso aconteceu, mas esse frei estava sendo perseguido, né, pelos agentes da ditadura, e ele tinha um nome civil e um nome religioso, e aí ele só era conhecido na comunidade pelo nome religioso, se não me engano era Domingos. E aí os militares procuravam, cadê o Frei Domingos, cadê o Frei Domingos, não sei o que, tá ali, não sei o que. E aí foram prender ele. Aí na hora que foram prender ele mostrou o RG, e o RG estava escrito, sei lá, Antônio. Não, eu não sou Frei Domingos não, meu nome é Antônio. Aí ele saiu, assim, dessa prisão justamente por causa dessa questão. Então, enfim, só para mencionar assim que essa resistência dentro da igreja ela foi múltipla e dependia do nível de repressão também, e claro, né, muitas vozes foram caladas nesse período, né, acho que teve esses moldes criativos, mas também muita destruição, né, o próprio exemplo da rádio popular lá de educação popular que eu falei, que foi destruída, os equipamentos foram levados, nem sempre essa resistência conseguiu ser efetiva, mais do que conseguiu está aí, né? Não mais quer complementar? Não? Eu acho que um aspecto importantíssimo que retoma o que a gente falou é que a resistência do povo, né, se deu justamente porque eles se reuniam nas suas próprias casas, nas suas comunidades, né, para fazer leitura e reflexão da Bíblia.
né? As comunidades eclesiais de base, elas foram surgindo e se organizando durante a ditadura, né? No final dos anos 70 que, de fato, elas ganham, vamos dizer, uma certa organicidade nacional, né? Começam a ter uma visibilidade maior, né? Mas elas já estavam se enraizando, né? E sendo espaço em que se mantinha a reflexão crítica sobre a realidade, foram espaços que ajudaram a fermentar os movimentos contra a carestia, as próprias oposições sindicais, né? Então, se você pegar, né, durante muitos anos, as direções dos principais sindicatos, dos principais movimentos sociais, quase todo mundo tinha passado por uma comunidade de base ou então por alguma pastoral social da Igreja Católica, né? Então, eu acho que isso ajudou, né, essa experiência comunitária, popular, independente do Estado e, inclusive, da instituição igreja, é que ajudou a resistência e a isso continuar existindo mesmo durante o período da ditadura. Que ótimo. Pessoal, quem quiser deixar seu comentário, sua pergunta, só ir lá no Facebook, que a gente está ao vivo, então pode deixar sua pergunta, seu comentário, que no final a gente tem um bloco e a gente vai fazer alguns comentários e temos já algumas perguntas para vocês. Agora eu queria trazer um pouquinho a reflexão para agora, né, para o contemporâneo. A gente está vendo nos últimos anos uma ascensão do movimento evangélico, né, inclusive com uma bancada da Bíblia na Câmara, no âmbito do catolicismo, um surgimento do movimento de renovação carismática. Então, a pergunta é, da teologia da libertação até o tempo presente, o que aconteceu aí nesse meio de caminho? Quer falar, Tomás? Pode falar. Eu acho que a gente pode descolar isso, né, do que aconteceu, né, do que acontece com a economia e com a sociedade nesse período, né? Então, você mencionou, né, os evangélicos neopentecostais, a renovação carismática, que é um movimento interno da Igreja Católica, então, independente, né, de instituição, né, mas são, vamos dizer, movimentos que estão colados ao que acontece com o desenvolvimento, né, vamos dizer, do sistema econômico, né? Então, se a gente pensar aqui, a emergência do neoliberalismo, né, vai se dar justamente no final dos anos 70, isso eu estou falando nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, né, o fim da experiência do socialismo real, né, na União Soviética especialmente, cria essa ilusão, né, de que a história acabou, né, e de que agora os projetos comunitários, coletivos, eles vão ser substituídos pelo individualismo radical, né, enfim. Tudo isso fomentou, evidentemente, que também na experiência da fé, né, um enfraquecimento das vivências comunitárias, né, e daquelas vivências que identificam evangelho com revolução social, né, no sentido de transformação do sistema econômico, inclusive, para que o bem viver possa existir. Então, essas teologias da prosperidade, né, por exemplo, elas são muito em cima da ideia de que o indivíduo, né, e somente o indivíduo é que vai conseguir, dentro das regras impostas a ele no mercado de trabalho, enfim, pela empresa, ele vai conseguir ter o seu sucesso material, e isso vai se associar, inclusive, à própria realização espiritual, né? Isso é um movimento que é desse nosso período histórico, né, de exacerbação do neoliberalismo, do individualismo, né? No entanto, não podemos nunca esquecer, né, que nós temos, até por parte da hierarquia da Igreja Católica, o Papa João Paulo II fazia críticas
ao sistema capitalista, né, enfim, de certa forma, a exacerbação, né, a que chegou, mas, obviamente, que com o Papa Francisco existe uma crítica muito radical, a partir, né, do representante máximo da Igreja Católica, não apenas ao sistema econômico, né, mas até ao sistema à sociedade que isso gerou, né, com seus impactos ecológicos, enfim. Então, nós temos nesse pontificado do Francisco uma crítica radical a partir do mais alto representante da Igreja Católica, né, e a solução para tudo isso é a opção comunitária, é o bem viver. Né? Mas então a gente tem que olhar isso muito atrelado ao movimento, né, da economia e da sociedade nesses últimos anos. Eu só queria fazer um rápido comentário que, avaliando o nascimento, né, não tanto do neopentecostalismo, mas da renovação carismática católica, o momento de nascimento da teologia da libertação e da renovação são mais ou menos parecidos ali, né? E com algumas pautas, claro, distantes, mas algumas pautas próximas também, né? Então, por exemplo, o papel do leigo e da leiga, ou seja, aquele que não é padre, ou não tem os votos religiosos na igreja, né? Então, tem um pouquinho disso, né? Tanto que, em muitos momentos, assim, às vezes a gente se pega fazendo críticas à renovação carismática católica, por N motivos, mas o momento de criação, às vezes também tinha um pouco desse, vamos dizer assim, sopro do espírito para uma boa intenção, né? Uma intenção comunitária, uma intenção que não fosse um movimento de massa, né? Porque o que o Thomas falou um pouco aí também cai um pouco, às vezes, numa evangelização, né? E falando em outros termos, de massa, e não comunitária, e não encarnada na realidade, e por aí adiante. Agora, uma provocação para vocês, né? O cristianismo, ele é conservador? De forma alguma. Se a gente entender cristianismo como referência a Cristo, né, e os evangelhos são uma narrativa comunitária, né, escrita comunitariamente, a partir da experiência do Jesus histórico, né, nós vamos ver que de forma alguma, né, e aí eu acho que é a síntese do Frei Carlos Josafat, né, o evangelho é revolução social, os atos dos apóstolos, né, que narram a história das primeiras comunidades cristãs, elas também mostram isso, né, e é isso, é uma experiência de vivência comunitária do amor, né, enfim, de um projeto em comum, de uma ação em comum, né? Então, o cristianismo e conservadorismo, na minha experiência, na minha reflexão, não casam de forma alguma, né? É por isso que a gente está sempre lembrando das figuras que tiveram ousadia, né, para transformar aquilo que precisa ser transformado no sentido do bem comum. Eu acho que a gente avançou muito nos projetos de utopia nesses últimos 50 anos, né? Nós entendemos muito o que é hoje o bem viver, nós entendemos muito bem o que é hoje democracia, né? Uma participação popular crescente, não apenas em eleições livres, mas também na formulação de políticas, na fiscalização do Estado, né, enfim, na própria transformação do Estado, no sentido de ser uma referência para o bem viver de todos, né? Então, eu diria que a experiência de Jesus, ela para quem quer se inspirar nessa experiência para atuar na sociedade, é uma atuação transformadora, né? Nunca conservadora. Eu também... pode falar, já. Não, só rapidamente, assim, também concordo com o Thomas, acho que o cristianismo, enquanto raiz, né, não tem como ser conservadora, né? Peço licença só para fazer mais uma citação aqui, agora da Bíblia, né, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6.
felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Né? Poderia pegar outros versículos, mas esse é um que me toca muito, justamente por estar conectado a isso, né? Vocês que têm fome e sede de justiça serão saciados. Então, fala diretamente para um povo que passava fome e que tinha isso, nesse horizonte, essa justiça, né? É claro, como toda instituição, né? Não tem um processo seletivo, mas é uma ligação por fé que, claro, existem pessoas, movimentos conservadores dentro da instituição, né? Isso não podemos negar, nem tem como negar. Mas cristianismo, em síntese, não é conservador. Ele é revolucionário, ele é comunitário, ele é, enfim, acolhedor. Maravilha. Agora a gente tem, assim, uma frase famosa, né? Queria saber que interpretação que vocês dão para ela. Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Uma das frases mais célebres de Dom Helder Câmara. Outra referência importante, né, de resistência à ditadura, de denúncia à ditadura, naquele momento, né, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, que eu tinha mencionado. Eu acho que o Pedro Casaldáliga tem um poema, né, que dialoga muito com isso, né, que ele diz que no ventre de Maria, Jesus se fez humano, mas na carpintaria de José, Jesus se fez classe. Né? Então, é por aí que a coisa vai. Né? Esse é o Jesus. Né? Essa frase de Dom Helder, ela é muito... acho que ela é endereçada mais aos próprios católicos do que aos não católicos ou não cristãos, porque nos lembra e nos provoca e nos impulsiona a sermos essa igreja que, claro, né, acolhe com aquilo que o ser humano precisa, né? E nisso eu lembro, por exemplo, a figura do padre Júlio Lancelotti, por exemplo, que diariamente aqui em São Paulo está junto com a população de rua. Mas também lembro de uma igreja que precisa, né, que necessita estar junto aos pobres de outras formas, pensando políticas públicas, questionando as formas da pobreza, questionando por que existe exclusão, pensando nessas formas de superação da exclusão e tudo mais, né? Então, ou seja, uma igreja que caminha junto e não fica parada, né? Não tô criticando questão. Acho que essa frase, né? Algumas pessoas pegam ela para criticar a questão do assistencialismo. Ela não critica o assistencialismo, né? É importante você estar ali com o pão, mas é importante você também estar atento a essa realidade. Certo. E agora também uma outra pergunta, também de análise, assim, de contexto, né? Como é que vocês veem a política de segurança pública e a repressão policial nos dias de hoje? Como é que a gente faz uma conexão com a ditadura militar? Eu vou começar rapidamente, convidando, inclusive, né, a todas puderem, para entrar no site do coletivo Freitito Vive, né, freititovive.wordpress.com. Lá, entre muitos materiais do próprio Freitito, né, enfim, memória do seminário que nós fizemos em 2014, chamado Freitito e a Revolução Brasileira, tem um artigo meu lá, que foi gentilmente publicado pelos colegas, que chama Ditadura e Resistência Ontem e Hoje. Né? Esse artigo foi escrito por ocasião da entrega do título de cidadão paulistano ao Freitito. Foi uma iniciativa de um vereador aqui de São Paulo, o vereador Toninho Vespoli, em 2016. E aí, nessa homenagem, né, o coletivo Freitito, que organizou a homenagem, uma das entidades convidadas, os coletivos, é a chamados Mães de Maio. Né? O que são as Mães de Maio? São mães, né, que tiveram seus filhos e filhas assassinados
pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, no mês de maio de 2006, numa ação da Polícia Militar, que é praticamente paramilitar, inclusive, né, o miliciano, no contexto do conflito, né, de um confronto com o PCC naquela época. Né? Então, durante poucos dias, né, centenas de jovens foram assassinados, né, em ações de vingança, né, só que feitas pela Polícia Militar. Né? Então, eu acho que isso diz muito, né, de como esse aparato repressivo e a própria militarização da polícia, né, a ligação disso com os aparatos repressivos da ditadura são diretos. O Esquadrão da Morte, né, do qual o delegado Sérgio Paranhos Fleury fazia parte, né, as milícias, controlando territorialmente, oprimindo populações, isso nasce na ditadura. Depois do fim, né, formal da ditadura, essas formas de atuação das polícias, especialmente das polícias militarizadas, né, e a profusão de milícias, né, e depois as relações que a gente vai ver que as milícias vão estabelecer com o poder, né, claro que agora a gente vive isso num grau máximo aqui no Brasil, a origem disso, né, o catalisador disso é o período da ditadura militar no Brasil, isso inegavelmente. Inclusive, né, essa agressão que se faz ao povo trabalhador, especialmente jovem, né, e, claro, né, a população negra aqui no Brasil, né, que, pelos números que a gente verifica ano a ano, né, claramente a gente pode classificar isso como um genocídio, né, que é intencional, né, e que tem origem, então, nesse aparato repressivo montado na ditadura. A gente teve a oportunidade de receber aqui a Débora Silva, da liderança, né, do Movimento Mães de Maio. Foi um programa muito importante que a gente tratou justamente, aprofundou, né, essa relação que você está trazendo aqui. Oswaldo, você quer complementar? Não, obrigado, Jéssica. O Thomas, então, de fato, escreveu já texto sobre isso. Maravilha. Fazer uma pergunta antes da gente fechar e ir para os comentários e perguntas do pessoal. Eu vou perguntar agora para o Thomas, né? O Thomas, como economista, diante desse cenário que a gente está vivendo, né? O que você acha que vem pela frente? O que a gente pode esperar? Em termos econômicos, você está falando? Isso. Nesse mesmo texto que eu me fiz referência, né, que tem lá no site do coletivo Frei Tito Vive, na verdade, eu dedico uma boa parte do espaço lá para discutir o modelo econômico da ditadura. E esse, ao meu ver, é o mais... é o que a gente precisa, de fato, encarar e superar. Né? Esse modelo econômico da ditadura, que é um modelo que exacerbou a dependência da economia brasileira aos rumos, né, ditados aí pelas grandes corporações transnacionais, um modelo econômico de concentração de renda e de riqueza, um modelo econômico que não conseguiu estruturar o mercado de trabalho com proteção social, né, para o conjunto dos trabalhadores, né, já visto o tamanho do que são os trabalhadores informais aqui no Brasil, né, que estão completamente desprotegidos. Tudo isso é herança deste modelo imposto ditatorialmente. Né? Por isso, a sociedade brasileira ela começou a fazer uma superação disso na Constituição em 88. Né? O que a gente sabe é que muito da Constituição não foi implementado. Então, nós ainda não superamos, né, o modelo econômico da ditadura. Então, de certa forma, nós seguimos, né, seja pelo modelo econômico, seja pelos aparatos repressivos, ainda sob tanto uma infraestrutura como uma superestrutura que foi gerada num regime ditatorial. Né? Então, o que vem depois dessa pandemia,
né, é uma desestruturação ainda maior do mundo do trabalho. Né, e para a juventude, principalmente, um enorme desafio de conseguir um trabalho protegido, né, de conseguir ter uma ocupação e com direitos sociais. Né? O que a gente está verificando é que no Brasil a gente ainda passou por uma reforma trabalhista, né, depois do golpe contra a presidente Dilma Rousseff, uma reforma trabalhista no ano de 2017, que desestruturou ainda mais o nosso mundo do trabalho, que enfraqueceu a atuação dos sindicatos. Né? Então, o que se prevê daqui para frente, né, é uma exacerbação desse individualismo. Né? Isso é o que quer, evidentemente, o poder constituído. Né? Do ponto de vista das resistências, o que nós temos observado são também ações mais ousadas. Né? Finalmente, né, depois de tanto ataque, o movimento social, os movimentos sindicais começam a buscar formas de atuação que independam do Estado e que se sustentem nos trabalhadores que tenham referência nos sindicatos, que se auto-organizam, que sustentam seu próprio instrumento de luta. Né? Então, o que eu prevejo para frente é um cenário mais difícil do que a gente já vive, mas, por outro lado, com ações de resistência mais ousadas. Né? E eu sempre lembro, né, que nós temos uma grande referência, que é o Papa Francisco. Né? As coisas estão muito ruins aqui dentro, e às vezes a gente até esquece dessa referência, mas o Papa tem provocado a todos nós a pensar, inclusive, uma outra economia, né, que ele propõe que seja uma economia de Francisco, né, em referência a São Francisco de Assis. Então, mexendo nas estruturas, né, do sistema econômico. Então, se a dificuldade é grande, eu acho que as ações de resistência, inspiradas em Frei Tito e tantos outros que não pararam de atuar e que mantiveram a esperança, elas também estão potencializadas nesse período. Esse texto que você citou, inclusive, ele tem podcast também, não é isso? O artigo? O meu texto? Isso. Sim. Foi gravado e divulgado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, porque lá está o acervo do Celso Furtado, e uma das referências, né, que eu uso para discutir o modelo econômico da ditadura é justamente a crítica que o Celso Furtado fazia, né, em relação ao modelo econômico da ditadura. Então, tem também áudio. Oswaldo, você vai complementar? Podemos seguir? Pode ser. Gostaria de fazer alguma colocação? Não. Então, sem problema. Mas a gente vai começar agora trazendo algumas perguntas e alguns comentários, né, do público. Vamos começar. Eric, você pode colocar na tela, por favor? Desculpa, gente, caí aqui, desculpa. Vamos continuar. A pergunta que está aqui na tela, da Mariana Buongiorno: como fortalecer a teologia da libertação e o evangelho da revolução social no período atual, com um governo que utiliza o nome de Deus para justificar ações excludentes e opressoras? Obrigada, Mariana, pela participação. Queria responder primeiro mandando um abraço para a Mari, que é uma grande amiga nossa aí do coletivo. Acompanha quase todas as ações, esteve sempre ajudando, enfim, por dentro. E também queria agradecer essa pergunta. Eu acho que, enfim, acho que na sua própria pergunta tem uma resposta interessante, que e também já pegando um pouco aí do que alguns pensadores têm feito nesse sentido de
desnaturalizar essa questão de utilizar o nome de Deus, né? Então, por exemplo, Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu acho que utilizar o nome de Deus já é algo um pouco condenável, assim, vamos dizer, né? No sentido de que cria-se uma narrativa de fascismo, né? De que Deus está acima de tudo e, enfim. Eu acho que os próprios valores evangélicos você não encontra ali algo nesse sentido, né? Então, eu acho que é um primeiro movimento. O segundo movimento é não utilizar, mas estar atento a esse movimento de Deus, que é um movimento de encontrar no outro, né, essa presença, no movimento de estar atento às realidades sociais, no movimento de superar desigualdades, para justamente formar ações não excludentes, mas ações acolhedoras, né, para formar ações que sejam ações de paz, de justiça, de promoção social, enfim, nesse sentido, né? Acho que fortalecer a teologia da libertação é justamente esse sentido, não ter o medo de fazer esse movimento de resistência que estamos falando, né, nessa questão histórica, né, de se juntar em comunidades, estar atento, fazer leituras, né, fazer aquela boa e velha análise de conjuntura sempre em conjunto, né, e, enfim, ser essa igreja em saída, né, que, como o Thomas falou, que a gente tem uma referência, Papa Francisco aí, eu acho que é um dos que nos motiva sempre, né, desde o início do seu pontificado, é isso, uma igreja em saída. Quer complementar? Então, a gente vai ler alguns comentários aqui. A gente teve bastante comentários. Tem um comentário que é do nosso amigo Júlio, e é um comentário que está bem grande, eu não sei se a gente consegue colocar ele na tela. Antes aqui o comentário do Douglas. Do Douglas. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos. Por mais teologia da libertação e bem menos ideologia da prosperidade. Obrigada, Douglas, pela participação. O comentário, eu vou ler o comentário do Carlos Contente, mais bofe e menos Malafaias. Obrigada pela participação, Carlos. E tem um comentário que está bem grande, que eu não sei se vai ficar bom na tela, mas eu vou ler e a gente pode até, se vocês quiserem, enfim, comentar, que é o comentário do Júlio Lacerda, que diz o seguinte: a teologia da libertação contribuiu para a educação e comunicação popular porque estava junto aos setores populares, nas comunidades, nos bairros. Consequentemente, as práticas e vivências, a produção do pensamento, da informação, era fruto dessa interação. Fomentava-se a reflexão crítica com inserção do pensamento político de esquerda, com muito trabalho de base. Quem faz isso no meio do povo hoje são os evangélicos, que são extremamente conservadores. Mas fizemos o que a esquerda hoje tem dificuldade de fazer. Fizeram o que a esquerda hoje tem dificuldade de fazer. Há muita dificuldade para se comunicar com o popular. Talvez porque não estejamos lá no miolo. Vocês querem fazer algum comentário? Eu só queria fazer 2 comentários rapidinhos, assim, a fala do Douglas, se eu não me engano, que ele fala da teologia da libertação e ideologia da prosperidade, né, que eu acho que ele colocou bem esse termo, né, que não se trata de uma teologia da prosperidade, né, mas é uma ideologia que, enfim, carece um pouco da imagem de Deus aí mesmo. O comentário do Júlio, acho que o Thomas ia comentar aí algo, mas o comentário do Júlio, acho que é importante a gente fazer essa reflexão, claro, né, sobretudo quando a gente pensa nessa igreja em saída que eu mencionei, né, nessa questão dos movimentos populares, dos estar juntos, mas eu só faria um adendo aí para a gente tomar um cuidado, no sentido de que
estereotipar os evangélicos, né? Acho que existe muito, mas muito mesmo, um movimento evangélico de resistência, né? Você vai, por exemplo, num acampamento do MST, muita gente lá é resistência, muita gente lá é reforma agrária e muita gente é evangélica, né? Então, acho que concordo com o Júlio, mas acho que só para tomar mais cuidado aí nas narrativas de que tem muita igreja evangélica, assim, né, no sentido neopentecostal, que forma lideranças em diversas comunidades, seja nas periferias, seja no campo, enfim, em vários lugares. E só mais um comentário aí que eu vi que o Jean Cherry mandou, o Frei Jean Cherry, que está nos assistindo. Ele falou que aquele Frei lá que eu contei a historinha era o Frei Gil Gomes, cujo nome civil era Dulce. Então, só para ficar registrado. Eu ia justamente ler esse comentário para poder ver que ele respondeu, mas aí você já viu, ótimo. Então, acho que é isso. Vocês querem fazer mais algum comentário, concluir? Só em relação à colocação do Júlio, que eu acho que ela permite um comentário de esperança, né? Que eu acho que falar do Frei Tito é sempre falar de esperança, né? De resistência, de ousadia, né? E de alguém que foi cindido pela repressão, né? Que foi buscar a unidade perdida, né? Fazendo esse gesto extremo, né? Que ele fez, não sem antes, né? Registrar a sua experiência, fazer a denúncia necessária, que naquele momento era essencial, e deixar, né, para gerações como a nossa agora, ideias, poemas, né, enfim, sinais de resistência. Estamos até hoje, né, fazendo memória do Frei Tito e pensando em esperança. Sem dúvida nenhuma, uma das primeiras mensagens importantes, né, que quem pensa em seguir o Cristo, né, e encarnar o Evangelho como transformação social precisa estar junto com o povo que sofre, né? Então, as grandes referências que nós temos hoje, elas são muitas vezes anônimas, mas eu acho que é importante, o Oswaldo já mencionou, o Júlio Lancelotti, sem dúvida nenhuma, é uma lição do que a gente deve fazer. Diante do que a pandemia colocou, é impressionante a quantidade de iniciativas, né, de estar junto ao povo na ação emergencial, de inclusive levar o alimento, mas de também começar a ajudar o povo a se organizar. Então, existem ações aí, né, no âmbito do chamado Periferia Viva, no Brasil inteiro, inclusive a Escola Paulo Freire, que eu mencionei, tem uma ação dessas em comunidades ali do entorno do Ipiranga. Né? Começou com a ação emergencial, que era necessária, levar alimento para as pessoas terem o direito ao isolamento social, né? Mas já foram feitas turmas de formação de agentes populares de saúde, né? Que são pessoas, a ideia do povo cuidando do povo. Né? Agora é assim que a gente tem alguma esperança. Né? E as instituições todas, elas são, como dizia o Boff, né, em relação à Igreja Católica, carisma e poder. Né? O que vai fazer o renascimento dos sindicatos, dos partidos políticos, é o seu carisma. Né? Não é aquela instituição que virou muitas vezes um negócio, né? Como muitas das igrejas e instituições. Né? Quando você vê deputados que representam igrejas de todas as matizes, buscando isenção de 1 bilhão de impostos não pagos, a gente não está falando de carisma, a gente está falando de um negócio. Então, eles querem uma isenção de impostos. Né? No nosso lado aqui é o contrário. Né? A gente precisa compreender que um dos legados da ditadura também foi ter destruído a educação pública no Brasil. Né? Lentamente, a gente vai começando a recuperar um pouco a qualidade da educação pública no Brasil. Né? E recentemente a aprovação do Fundeb, né, renovado, isso foi um alento, isso pode ser um instrumento importante, porque, sem dúvida nenhuma, a tirania precisa da ignorância. Né? Precisa que o povo não tenha acesso ao saber sistematizado, não vá para a universidade. Né? Por isso que são movimentos lentos, que vão ter repercussão mais à frente.
né? Mas, inegavelmente, o que o Júlio colocou de trabalho de base é isso, né? Quem quer ter uma ação transformadora precisa estar junto ao povo, né? Escutá-lo, dialogar com a população, né? E nesse espírito bem que o Oswaldo colocou, a gente não pode ter nenhum preconceito, né? E entender que uma das lições, né, que essas experiências de base das igrejas evangélicas foram justamente estar junto ao povo e fazer um acolhimento, né? Independente, um pouco naquela ideia de que, independente do passado que você teve, né, agora você está aqui com a gente, você tem uma experiência comunitária e vamos daqui para frente, né? O daqui para frente aqui, evidentemente, é um projeto que deve ser buscado na linha do bem viver, né? Na linha de uma transformação que reduza a desigualdade que a gente vive, né? E isso, obviamente, não vai ser feito pelo indivíduo buscando sucesso pessoal, né? Isso ou é para todos, ou não vai ser no caso brasileiro. Oswaldo, para encerrar, queria que você trouxesse aí a sua sugestão, né, de uma poesia, um poema, e a gente vai encerrar com a sua fala. Já agradeço aqui a participação de vocês, muito obrigada pela presença, agradeço também a participação de todo mundo que deixou seu comentário, que nos acompanhou aqui ao vivo. Quanto aos livros, a gente vai disponibilizar as referências dos livros citados ao longo da entrevista. E, por favor, Oswaldo, nos brinde aí com a poesia. Então, eu também queria, antes de ler esse poema, queria agradecer o convite, né? Queria agradecer esse espaço também, que é um espaço de fato, assim como estamos mencionando, é um espaço de esperança, em que a gente encontra pessoas que pensam, né, tem horizontes muito próximos, horizontes de liberdade, né, já que a gente está falando de teologia da libertação, horizontes de, enfim, de um bem comum, um bem viver. Então, queria partilhar aí com vocês, já que a gente vai fazer nessa segunda, dia 14, memória 75 anos do aniversário natalício de Frei Tito, um poema que ele escreveu em 72. Quando secar o rio da minha infância, secará toda dor. Quando os regatos límpidos do meu ser secarem, minha alma perderá sua força. Buscarei, então, pastagens distantes, lá onde o ódio não tem teto para repousar. Ali, erguerei uma tenda junto aos bosques. Todas as tardes, me deitarei na relva, e nos dias silenciosos, farei minha oração. Meu eterno canto de amor, expressão pura de minha mais profunda angústia. Nos dias primaveris, colherei flores para meu jardim da saudade. Assim, externarei a lembrança de um passado sombrio. Frei Tito, Paris, 12 de outubro de 72. Concluímos de forma linda. A gente quer agradecer mais uma vez. Obrigada por aceitarem nosso convite. Eric, pode colocar, por favor, o site aqui, para quem quiser acessar. A gente vai deixar disponível os livros, depois o Oswaldo e o Thomas vão passar para a gente. E quem quiser acessar os programas anteriores, como sempre quiser ver os hoje, os anteriores que ficam lá disponíveis, é só acessar nucleopiratininga.org.br/Quinta Resistente. Obrigada. Isso. E acessem, né, para conhecer um pouco mais sobre o coletivo Frei Tito Vive, freititovive.wordpress.com. Está aí na tela para vocês acessarem. Agradeço mais uma vez a todos, e no nosso próximo programa, na semana que vem, nós vamos receber Sebastião Neto para conversar com a gente sobre o ciclo de greves que derrubaram a ditadura militar. Então, aguardo vocês. Obrigada pela presença e até a próxima quinta. Obrigado.